Boa noite, mais uma noite bem geladinha dessa nossa primavera curitibana. Hoje é dia 19 de outubro e o assunto de hoje, da introdução aos estudos literários, é o início da especificação da teoria da narrativa. A gente continua falando sobre conceitos bem gerais e tentando aplicá-los ou pensar esses conceitos a partir de leituras bem específicas, né? Na medida do possível, tentando exemplificar com o retrato de Dorian Gray, que é a leitura em comum recente que nós temos, né? Então, por um lado, a gente vai continuar falando do romance em alguma medida, mas a ideia é trabalhar continuar um pouquinho com a ideia de o que é literatura e para que ela serve, né? Conceito e funções da literatura, e fazer a transição para um assunto que vai nos ocupar bastante, que é especificar da literatura esse grande gênero que é a narrativa, né? Os romances, contos. Então, hoje a gente especifica um pouco mais. E partindo já também para a orientação, inclusive a próxima atividade tem a ver com isso, para as leituras das 3 aulas seguintes, que são 3 capítulos de um mesmo livro, Os 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, que é um livro que daqui a pouco já vai fazer uns 30 anos, mas eu sempre acho ele, assim como do outro texto, eu falei talvez a mesma coisa, né? Que eles continuam sendo muito produtivos, né? Então, é um livro do Umberto Eco, de 1994, se não me engano, chegou no Brasil pouco tempo depois disso, e inclusive nos materiais vocês encontram a versão completa desse livro. Mas como também eu tinha especificamente os capítulos que a gente vai ler, também mandei o arquivo com os 3 capítulos a serem trabalhados, né? Então, a partir da próxima aula de sexta agora, o capítulo 4, a seguinte com o capítulo 5, e uma terceira com o capítulo 6 dessa obra. E a maneira de fazer a aproximação ao texto do Umberto Eco, tentando, nem é difícil, né? Encontrando pontos de comunicação, né? Vasos comunicantes entre o texto dos 6 Passeios pelos Bosques da Ficção e talvez o primeiro teórico da literatura da história da humanidade, que foi Aristóteles, né? Mais de 300 anos antes de Cristo, já escrevendo coisas que, de certa maneira, são retomadas o tempo todo por tantos outros teóricos, e inclusive pelo Umberto Eco, quando quer pensar sobre essas coisas. Por que a gente lê uma história que a gente sabe que não é verdadeira, né? E sente prazer nisso? De onde vem o prazer na leitura de um texto que se sabe que não é verdadeiro, né? Talvez dê mais prazer do que a leitura dos textos verdadeiros, claro, mas tem vários conceitos ali, sobretudo o de imitação ou mimesis, né, que é fundamental para a gente pensar literatura desde aquela época, desde a época de Aristóteles. Então, eu vou colocar alguns slides e a gente vai avançando nessa história, né? Eu não sei se vocês chegaram a ler, ou quanto vocês chegaram a ler da Arte Poética, do Aristóteles. Eu pedi mais explicitamente que lessem os 4 primeiros capítulos, para vocês verem, para vocês talvez perceberem que os conceitos estão lá, mas também eles estão sendo aplicados, foram aplicados naquela época, para entender, por exemplo, poesia ditirâmbica. Mas será que eu preciso saber o que é poesia ditirâmbica, algo que os gregos praticaram e que nós não vamos ler, ninguém nunca leu um poema ditirâmbico? Então, a ideia é se desapegar desses conceitos específicos das formas que já não existem mais, e, por outro lado, reconhecer que outras tantas continuam superativas, né? E comédia, tragédia para começo de história, além, é claro, dos raciocínios dele, né? Que são muito atuais, com certeza. Então, vou projetar uns slides
e a gente continua falando sobre isso. Torcendo para que eu tenha ficado mais ágil nesse compartilhamento. Parece? Sim, tá aparecendo, professora. Obrigada. Chat. Sim. Então, vamos lá. Começando pela tarefa, né? Para a próxima semana, a proposta é de um resumo dos capítulos 4 e 5. O capítulo 4 a gente vai ver na próxima aula, e no dia da entrega da atividade, que é a terça-feira que vem, será o dia de a gente analisar o capítulo 5. Então, é importante vocês chegarem em cada uma das duas aulas com essas leituras, né? Chegarem na aula de sexta-feira com a leitura do capítulo 4, e Bosques Possíveis é o título do capítulo, e a leitura daqui uma semana também com a leitura do capítulo 5, O Estranho Caso da Rue Servandoni. Então, essa obra teórica do Umberto Eco, esse grande romancista, né, autor do Nome da Rosa, por exemplo, livro mais citado, mais comentado dele, teórico da comunicação e também teórico literário, foi estruturalista, foi semioticista, né, viveu aí o auge borbulhante de uma certa forma de revolucionar as ciências humanas, né, que rolou no final dos anos 60, anos 1970, 1980, 1990. Ele foi muito ativo, publicou muita coisa, vocês encontram muito material disponível sobre Umberto Eco, entrevistas com ele, né, italiano, como o nosso amigo Ítalo Calvino. Esse texto, 6 passeios, são 6 conferências que foram feitas numa universidade, então elas foram escritas para serem, os capítulos escritos para serem lidos, né? Ditos como conferência, e são bastante comunicativos, tem bastante atrativo, assim, são textos ricos, mas, a meu ver, não são pesados. E não estranhe que a gente vai ler só a segunda parte do livro, né? Os capítulos 1, 2 e 3 também são super pertinentes, e quem quiser tem acesso a eles no material, né? Eu enviei 2 arquivos diferentes, como eu estava comentando antes, um com os 6 capítulos e um outro com os 3 que efetivamente eu vou comentar. Mas tudo tem a ver com teoria da narrativa, né? Os 6 capítulos. E aí a gente vai começar por aquela que foi a 4ª conferência dele, que ele deu o título de Bosques Possíveis. Então, vejam que a gente volta para os bosques, né? Na continuidade dos parques, tinha lá um bosque, e vamos falar sobre isso na próxima aula. A tarefa em si, né? A atividade. Eu especifiquei ele um tamanho entre 1 e 3 páginas. E uma observação bem extensa, para que fique bem claro: todas as citações diretas, ou seja, sequências de palavras usadas pelo autor, que vocês venham a aproveitar nos resumos de vocês, devem ser identificadas entre aspas com a anotação do número da página entre parênteses. Ao contrário da maior parte dos trabalhos acadêmicos, este resumo poderá, sim, ter uma grande quantidade de citações diretas. Não pode ser só, né? Mas podem fazer essas citações, desde que, entre aspas, e com o número da página na sequência. Importa perceber se o aluno é capaz de identificar os pontos mais importantes de cada capítulo, que inclusive hoje no final da aula eu vou mapear, apontar os conceitos-chave, os principais conceitos que interessam nesse texto do Umberto Eco. Então, por exemplo, no capítulo 4, ele começa com alguns exemplos que ele dá a entender que são de
de maus leitores. O primeiro mau leitor é alguém que olha para uma obra pictórica, uma representação de um povoado, de uma cidadezinha, e pergunta quantos habitantes tem. E aí ele faz o comentário de que, na verdade, não era uma cidade real, um povoado real, né? Era uma representação e que talvez essa pessoa não tenha feito uma pergunta adequada para o contexto, né? Adequada para a situação, porque não se trata de saber quantos habitantes tem uma cidade da imaginação daquele pintor. Né? Então, aí um exemplo de leitura de obra de arte que não é feita com palavras. Mas, na sequência, ele já dá um outro exemplo, que ele também considera que o sujeito não fez a leitura mais esperada, né? A leitura que o texto esperava que fosse feita, e é um exemplo da própria obra do Umberto Eco, de um romance dele chamado Pêndulo de Foucault, que ele teria recebido cobrança de um leitor dizendo que ele acompanhou avidamente a história que estava sendo narrada ali naquele livro, mas que tinha uma falha, enfim, que ele tinha estranhado muito que naquela noite, aquela personagem do Pêndulo de Foucault não tinha visto um determinado incêndio que tinha acontecido naquela cidade no dia indicado na narrativa. Então, era um detalhe que na realidade aconteceu e que, se a obra era tão realista em relação a tantos detalhes, ela teria que ter representado também o tal do incêndio. E aí o Umberto Eco brinca um pouco com essa situação, né? Até que ponto que o sujeito se enganou, até que ponto que, no fundo, ele foi induzido a tentar encaixar todas as pecinhas, né, desse quebra-cabeça da passagem do que é a realidade para uma boa ficção, né, bem armada e tal, que induz a certos tipos, que pode induzir, né, certas leituras que não são as mais adequadas, mas que tem porquê, né, tem um motivo para aquele leitor ter imaginado que o autor, no caso Umberto Eco, né, o autor real, esqueceu do tal do incêndio importante naquele dia, naquela cidade. Enfim, é assim que vai sendo construído o capítulo, né? Ele vai dando exemplos sempre e argumentando sobre o quanto da realidade cabe na ficção e outras questões desse tipo. Então, de cada um desses episódios, claro que não precisam ser todos citados no resumo, né? É evidente que vocês vão para os pontos principais. Querem fazer alguma pergunta sobre a atividade em si? Ou o comando dela, que está aí no slide? Parece que tudo ficou claro, vamos em frente. Então, tempos e obras literárias muito diferentes, mesmos pontos de partida. O que é representado? Como é representado? A gente poderia acrescentar tempos e obras de teoria literária muito diferentes, tá? Tanto as obras, a produção dos artistas, varia mantendo algumas coisas em comum, quanto o pensamento sobre essas obras, né? O pensamento sobre arte também muda muito, mas nem tanto assim. Tá? Então, o que está sendo representado em cada narrativa, por exemplo, em cada poema, em cada peça de teatro, e como é feita essa representação? Essa é a base dessas teorias. E aí vocês vão ver coisas que vamos falar hoje, que estão lá na arte poética de Aristóteles, que tem um vínculo importante com aquilo que depois no Umberto Eco a gente vai reencontrar, né? Então, até em amarelo ali, os conceitos que são exatamente os mesmos, né? O da verossimilhança e o da necessidade, que vão aparecer um pouco na sequência, na verdade estão em outros capítulos, não exatamente naqueles 4 primeiros que eu indiquei como leitura obrigatória da arte poética. Né? Então, é verossímil determinada cena em determinada obra? Né? Qual a diferença entre perguntar se... Vamos para o retrato do Arangrey, né? Se o envelhecimento de um retrato incorporar as marcas da passagem do tempo
e das más ações, tá? Isso, a tela ir se transformando, isso é verossímil? Não? É verdadeiro? Verdadeiro depende de muitas coisas, verossímil depende de muitas coisas. Quem responder que sim, que é verossímil, é porque aceitou que naquela narrativa faz sentido que esse desvio do que pode acontecer na realidade esteja presente, tá? Que foi bem feito, que o autor, que a voz do narrador, ou que o próprio Oscar Wilde, se quisermos, né, fez bem feito e não causou um estranhamento de a gente dizer não vou ler mais esse livro porque estava indo muito bem e agora aconteceu uma coisa que não combina com o resto que vinha sendo narrado. Tá? Como é um clássico, ou acho que menos por aquilo que eu falei, mas por aquilo que talvez vocês já tinham ouvido falar sobre esse livro, né? Esse já é o elemento, talvez, um dos mais comentados do romance. Sei que provavelmente para vocês não, para nenhum de vocês tenha aparecido essa sensação da falta de verossimilhança, mas se coloquem no papel de um leitor desavisado que pega aquele livro e está lendo a história daquele triângulo de homens, né? O Henry, o Basil e o Dorian, e em certo momento aparece essa esquisitice, né? Que pode ser interpretado pela psicanálise, pela psicologia, ou por qual corrente a gente queira interpretar, mas que dentro da narrativa é uma realidade, né? Não é só o Dorian que se vê feio no retrato, quem olha para o retrato depois também constata, né, que ele realmente se modificou. Então, é algo fora daquelas leis realistas que regem a maior parte da narrativa, né? É verossímil ou não é? Então, esse é um conceito bem antigo e que fala da qualidade da realização de uma obra literária. E o conceito de necessidade tem a ver com uma certa economia inteligente de palavras, né? Um bom autor, não tem que ficar falando tudo sobre todas as coisas, né? Os detalhes selecionados de cada ação, de cada caracterização física de personagem, de cada caracterização geográfica, né? E mesmo a quantidade de momentos de ação, tudo tem que ser necessário. E aí, para a gente pensar isso, pensando no retrato de Dorian Gray, teria, para entender melhor, seria legal ler as duas versões, né? A que ele escreveu primeiro não tem uma porção de episódios, né? Por exemplo, os episódios que envolvem o irmão da Sybil Vane, eles apareceram na segunda versão, né? E realmente eles são meio estranhos, né? Soaram para mim um tanto quanto estranhos na primeira vez que eu li o romance. Aquela tentativa do Oscar Wilde de alterar um pouco para amenizar, né, a discussão sobre a explicitação da questão da homossexualidade e tal, ele também acrescentou aqueles capítulos e colocou umas personagens que antes não tinha, né? E já vi mais de um crítico questionando do ponto de vista dessa necessidade, né? Parece que são coisas acrescentadas meio a fórceps e que fazem a narrativa não são um ganho verdadeiro para a narrativa. A versão inicial, sem aquilo, fluía melhor. Assim como um dos primeiros capítulos que foi acrescentado, traz todo um passado do Dorian Gray e tal, que não tinha antes, e que quem leu sem aquilo, leu a obra, enfim, leu outra obra, que era a mesma obra. Tá? Então, até que ponto são necessários determinados elementos? Claro que, em geral, seja um conto, seja um romance, não tem duas versões, tem uma só, e a gente vai julgar se é uma boa narrativa, se todos os elementos ali formam uma unidade, tem uma coesão, a partir de um único texto, e não na comparação entre o que o autor fez primeiro e o que ele veio a fazer depois. Então, eu assinalei ali no slide esses dois conceitos, porque o principal de todos, na verdade, o Umberto Eco não usa essas palavras, né? Imita as palavras de Aristóteles, que são de Platão também, né? Ou a palavra, não são as palavras, é a palavra e a sua tradução.
a palavra mimesis, do grego, que em português é traduzido como imitação. O correspondente a isso na obra do Umberto Eco tem a ver com os conceitos de fazer um acordo com a ficção, suspender certas descrenças para acreditar em determinadas coisas, pelo menos enquanto a gente vai lendo a narrativa, a gente, digamos assim, faz o jogo, né? Finge que acredita que aqueles fatos seriam possíveis ou são possíveis. Então, claro que acordo ficcional não é o mesmo que mimesis, suspensão da descrença não é o mesmo que mimesis, mas na próxima aula a gente vai falar bastante sobre o estabelecimento desse acordo ficcional e a suspensão da descrença. E hoje nós vamos falar mais sobre imitação, mimesis, né? Então, lembrem lá das aulas de filosofia, né? Platão e Aristóteles se opondo em algumas coisas, um é continuador das ideias do outro, e uma das ideias que foi bastante trabalhada por Platão e também por Aristóteles depois é a da arte como imitação de alguma coisa, né? Com uma grande diferença, que para Platão, recuperando, né, para Platão a verdade está no mundo ideal das ideias. Tudo que existe neste mundo já é uma cópia imperfeita, né? Pessoas, animais, objetos, tudo são cópias imperfeitas de algum projeto modelar, né? De algum modelo que reside no mundo ideal, né? Por isso é uma filosofia idealista, onde moram as perfeições, né? E a verdade está lá, né? A verdade não está entre nós. Então, se todas as coisas que existem já são, digamos assim, uma deturpação em relação a um modelo original e perfeito, aquilo que o artista faz, aos olhos do Platão, é ainda mais imperfeito, né? Porque o artista vai representar alguma coisa que existe neste mundo que já não é ideal. Então, é a imitação da imitação, e nisso tem algo de perda, algo condenável. É famosa a implicância de Platão com os poetas, que acabam não fazendo um bom serviço à República, né? Recuperando rapidamente alguma coisa de Platão. Para observar que em Aristóteles é diferente. Ele se detém bastante sobre a arte, não que ele tenha feito sobre isso, né? Não que ele tenha feito apenas reflexão. Hoje em dia é que os intelectuais se especializaram um pouco mais, né? Mas Aristóteles escreveu sobre política, sobre ética, sobre lógica, retórica, mas vamos à parte que ele escreveu sobre as artes da palavra, né? A sua poética. Ele dá muita ênfase para o conceito de imitação, mas, e a gente vai esmiuçar um pouquinho algumas das partes da obra da arte poética. Mas o principal é que, para ele, também a arte, para entender a arte, a gente deve partir da ideia de que a arte imita a realidade. É uma imitação, mas sem aquele sinal negativo, né, que o Platão coloca, e sim com os vários sinais positivos que encontram muitas correspondências também na forma como Umberto Eco apresenta para a gente a ideia do que é a ficção. Então, quais são esses ganhos, né, dessa forma de imitar a realidade, né? Permitir o reconhecimento, o prazer que alguém sente, né, ao observar alguma coisa que ele já conhece no mundo e que agora apareceu de uma forma diferente na arte. Isso por si só já é uma fonte de regozijo, de alegria, né? No caso do Aristóteles, ele fala da catarse, né, de algumas emoções serem trabalhadas no momento em que alguém entra em contato, né, com a obra, com a tragédia, no caso, sendo representada num palco, e aquilo serve para purgar determinadas emoções que não são muito bem-vindas, ou que poderiam perturbar a pessoa, né? Então, o efeito catártico da arte, ele fala
e algo em torno também da aprendizagem que essas imitações permitem. Então, vários aspectos positivos. As pessoas entram em contato com as artes da poética para se instruir, para aprender, para se reconhecerem ou reconhecerem os outros ou as outras coisas, e por aí em diante. Então, começa assim o capítulo 1, da poesia e da imitação segundo os meios, o objeto e o modo de imitação. Tá? Os meios, os objetos e os modos de imitação. Basicamente, os meios são o ritmo de que ele fala, né? O ritmo, o canto e o metro. Né? Pensem, uma época de oralidade, quase pouquíssimas pessoas, muito poucas, conseguindo, dominando a escrita, né? Então, tudo girava em torno de tornar, ou muitas coisas giravam em torno de tornar mais fácil a memorização. Então, naquela época, a métrica, um determinado andamento, era uma forma de ajudar, inclusive, na memorização dos conteúdos, né? Então, ele enfatiza bastante a variedade de métodos, de tamanho dos versos em que as obras eram compostas, assim como os ritmos, que são o ritmo, né? É elemento essencial da poesia, mas também não deixa de estar presente na narrativa, muito menos do que aos olhos de hoje, né? Na poesia de hoje, o ritmo ainda continua sendo muito mais marcante do que na prosa. Da poesia e da imitação segundo os meios, então, que seriam esses, o objeto imitado, né? Quando ele fala mais amplamente sobre os objetos, ele fala de representar as personagens que representam as pessoas, né? Se são melhores que a média das pessoas, se são piores que a média das pessoas, os piores que a média das pessoas estariam nas tragédias, os melhores que a média das pessoas estariam nas comédias. Tem seus fundamentos, mas não vamos levar muito ao pé da letra, né? Faz algum sentido. E várias teorias muito mais recentes aproveitam essas ideias, né, para falar, por exemplo, da caracterização dos heróis, ou dos super-heróis, como uma forma, né, um objeto representado aí que são homens melhores do que a média dos homens. Claro que é tudo muito impreciso, mas é por aí que ele argumenta em torno da ideia de o que representar, né? E como, né? O modo da imitação. É só o poeta que vai falar tudo ou ele vai dividir a voz com personagens? As personagens vão aparecer agindo, elas vão aparecer falando, né? Então, ele tentou fazer uma espécie de um esquema aí das possibilidades que naqueles textos aos quais ele tinha acesso, né? E o texto, ler uns fragmentos com vocês. Nosso propósito é abordar a produção poética em si mesma e em seus diversos gêneros, dizer qual a função de cada um deles e como se deve construir a fábula visando a conquista do belo poético. O objetivo é que uma certa orientação para que, quando ele diz fábula, tem a ver com enredo, né? A história em si, né? Como construir as histórias para alcançar o belo poético. Qual o número e natureza de suas diversas partes? E também abordar os demais assuntos relativos a esta produção. Seguindo a ordem natural, começaremos pelos pontos mais importantes. A epopeia e a poesia trágica, assim como a comédia, a poesia ditirâmbica, a maior parte da aulética e da citarística, consideradas em geral, todas se enquadram nas artes de imitação. Então, já apareceu a palavra-chave. E os gêneros que ele conhecia eram esses, né? A poesia trágica, a comédia. Poesia ditirâmbica era uma poesia que tinha coral, né? Tinha representações, eram nas festas dionisíacas, né? Era uma espécie de cultos realizados para os quais eram essenciais as participações
de muitas pessoas, né? Se fala em 50 pessoas formando o coro, e mais aquele que recitava os versos principais, né? Então, algo que hoje em dia a gente chamaria, sei lá, de performance, de peça teatral, né? A aulética citarística tem a ver com música, né? Da cítara, por exemplo, né? Instrumentos musicais. Então, como eu falei, não se preocupem com esses detalhes de quais são os exemplos que ele vai colocando, né? É interessante para a gente conhecer um pouquinho do mundo grego, né? Mas o principal é que todas imitam, seja o som imita, as pessoas representando outras imitam, tudo é imitação de alguma forma, de formas diferentes. Contudo, há entre estes gêneros 3 diferenças. Seus meios não são os mesmos, nem os objetos que imitam, nem a maneira de os imitar. Assim como alguns fazem imitações em modelo de cores e atitudes, uns com arte, outros levados pela rotina, outros com a voz, assim também nas artes acima indicadas, a imitação é produzida por meio do ritmo, da linguagem e da harmonia, empregados separadamente ou em conjunto. Então, tem todo um foco na técnica, da maneira como, 300 e tantos anos antes de Cristo, se encaravam as técnicas de composição literária. Falando em ritmo, linguagem, harmonia, tentando entender como a imitação se dá. O capítulo 1, então, fala sobre... tem isso, né? No capítulo 2, se fala sobre aquela questão das personagens imitarem homens melhores ou homens piores ou homens iguais a todos nós. É engraçado que essa formulação não funciona, né? Se homens iguais a todos nós, quais são os melhores, quais são os piores? Mas o capítulo 2 é sobre isso. O 3 é sobre o modo de imitação. Então, quem fala, quem não fala. Vamos pensar que Aristóteles já criou a essência do que até hoje vale como a principal divisão dos gêneros literários, né? Cada vez mais as fronteiras se esbarram, né? E os melhores criadores não estão muito preocupados se estão fazendo poesia, ou teatro, ou romance. Por outro lado, ainda é bem forte essa divisão, né? Nas livrarias, enfim, nas mentes das pessoas de 2021, ainda é bem forte a divisão entre texto para teatro, narrativas e poemas, né? A definição do Aristóteles para distinguir o gênero lírico do gênero épico e do dramático levava em conta quem fala em cada um deles, né? Então, no gênero lírico, seria o poeta falando, né? A gente pode pensar em atualizações, milhões de atualizações dessa teoria, mas alguma coisa disso ainda prevalece quando a gente pensa em poesia, que na poesia os autores se colocam muito mais diretamente, né? Por mais que sejam fingidores, como Fernando Pessoa, né? Por mais que criem as suas máscaras, e seja 500, né? Como Mário de Andrade diz que é, mas tem algo da essência da poesia, do lirismo, que é expressar muito diretamente um eu, né? E não é da essência da poesia colocar personagens falando dentro do poema. Claro que tem muitos poemas em que muitas personagens falam, mas falando em essências, né, na poesia se escuta praticamente apenas aquela interioridade do poeta, muitas vezes em voz baixa, né? Outras não. Enquanto que no épico, né? As epopeias são o exemplo com o qual ele lidava, as epopeias de Homero, e para nós a gente estende para outras narrativas, né? E esse é o nosso assunto principal, quando entram personagens falando também, pode ter um narrador, e tem, né? Sempre tem aquele que conduz o discurso, mas primeiro que a gente não vai identificá-lo com o poeta, com o poeta no sentido de com o autor. Essa voz que fala para a gente no retrato do Dorian Gray, a gente não identifica, é o Oscar Wilde que está nos contando que Basil estava reunido com Lord Henry. Não importa, não é adequado dizer que é o
o Oscar Wilde que fala no romance, né? É inadequado, inclusive. Na época do Aristóteles, imagino que fosse um pouco diferente isso, mas a caracterização é isso. Agora, no épico, para contar as histórias, aparecem outras vozes e não só a de um autor ou narrador. As personagens também têm voz. E no dramático, por essa definição, são só os personagens em ação, no palco, tá? Dramatizando ali. O autor ou essa voz narrativa se perdeu. Isso a gente vai ver que vai voltar quando a gente estudar as diversas formas de narrar contos, de narrar romances. Começa com a história se é em terceira pessoa ou em primeira pessoa, mas o detalhamento vai adiante. Do primeiro capítulo, a gente pula daí, eu resumi muito mal, né, o que está lá no 2 e no 3, mas são bem curtinhos, cada um tem uma página e meia no máximo. E o quarto, que me interessa mais, né, a origem da poesia, seus diferentes gêneros. E aí, antes de falar dos gêneros, na sequência ele fala disso, mas a gente vai ficar só nessa parte até o número 6, ele aborda esses assuntos que o Eco também aborda de outra maneira. Parece haver duas causas, e ambas devidas à nossa natureza, que deram origem à poesia. A tendência para a imitação é instintiva no homem desde a infância. Neste ponto distinguem-se os humanos de todos os outros seres vivos, por sua aptidão muito desenvolvida para a imitação. Pela imitação adquirimos nossos primeiros conhecimentos e nela todos experimentamos prazer. Licença um instantinho. Então, existe um prazer no reconhecimento de que algo ou alguém foi imitado. A prova é-nos visivelmente fornecida pelos fatos. Objetos reais que não conseguimos olhar sem custo, contemplamo-los com satisfação em suas representações mais exatas. Tal é, por exemplo, o caso dos mais repugnantes animais e dos cadáveres. Então, essa mediação que a arte faz, ele não especificou aqui se ele fala em representações por palavras, né, textos que falam sobre cadáveres ou sobre animais repugnantes, ou se ele também pensou mesmo em representação pictórica, né, em quadro, mas não importa, né? Alguma coisa que chega de maneira mediada acaba causando satisfação quando o original, digamos assim, né, não seria encarado, né, fosse por medo, por repugnância, por nojo, por asco, por aquilo que fosse que afasta as pessoas disso na realidade, e muitas vezes aproxima quando é dado um tratamento artístico aqui. A causa é que a aquisição de um conhecimento arrebata não só o filósofo, mas todos os seres humanos, mesmo que não saboreiem tal satisfação durante muito tempo. Aí já está falando da função de dar a conhecer. Não conheço, talvez não queira conhecer determinada coisa na vida, mas na arte sim, quero me aproximar de algo que me assusta, de algo que mete medo, justamente para conhecer aquilo. Os seres humanos sentem prazer em olhar para as imagens que reproduzem objetos. A contemplação delas os instrui e os induz a discorrer sobre cada uma ou a discernir nas imagens as pessoas deste ou daquele sujeito conhecido. Se acontece alguém não ter visto ainda o original, não é a imitação que produz o prazer, mas a perfeita execução, ou o colorido, ou alguma outra causa do mesmo gênero. Então, por diferentes caminhos se pode chegar ao prazer estético, ou por reconhecer algo que já se conhece também o original daquilo, digamos assim, ou observando puramente a técnica com que foi composto, sem pensar em qual foi o modelo da realidade que gerou aquela obra. Então, vamos pensar no retrato de Dorian Gray, ainda
esta vez, né? Por exemplo, nas falas do Lord Henry, logo no início, né? Pensem que ele não conhecia o Dorian, ainda não conhecia, logo ele conheceu. Mas logo na primeira cena, digamos assim, no capítulo 1, ele não conhece. E ele fala para o Basil, né, a respeito do retrato que ele estava vendo. É a sua obra-prima, Basil, a melhor coisa que você já fez. Um retrato como este o elevará muito acima dos artistas jovens da Inglaterra. Então, ele reconhece algo de perfeição que torna aquela peça artística uma obra-prima. Pôs nele muito do seu eu. Então, o Dorian ele não conhece, não sabe quem é ainda. Está conhecendo pelo retrato, né? O modelo, ele conheceu primeiro o retrato e depois conheceu a pessoa. Pôs nele muito do seu eu. Então, também a questão do que o artista coloca na sua criação, além da perfeita imitação da realidade, ou junto com, ou propiciando a melhor representação da realidade. É a expressividade, né, do sujeito que cria. Palavra, Basil, não o julgava tão vaidoso, e realmente não vejo nenhuma parecência entre a sua cara enérgica e rude, a sua cabeleira negra como carvão, e esse Adonis que se diria feito de marfim e pétalas de rosa. Então, já é da natureza do Henry falar coisas meio contraditórias, mas estas aqui têm um tipo de aparente contradição que tem a ver com a natureza da mimesis, da imitação. Então, ele está vendo naquele retrato o que ele já conhece, que é o Basil. O Dorian, ele ainda não conhece, dali a pouco conhecerá pessoalmente. Então, primeiro ele reconhece na obra, a gente pode fazer vários paralelos, né? Reconhecer em uma segunda obra de um autor, a gente já leu uma obra do Saramago. A segunda obra do Saramago, a gente já vai com algum conhecimento que vai fazer com que a gente compare. Naquela, o Saramago escreveu dessa maneira, nesta outra, o Saramago escreveu de uma maneira diferente, né? Esse tipo de elemento o Henry tinha para comparar as várias obras do Basil entre si. Além do mais, ele conhecia o próprio autor pessoalmente, fisicamente, coisa que a gente, em geral, não tem contato com os nossos autores, né? Então, são paralelos entre coisas um pouquinho diferentes. Mas o principal, né? Ele, não conhecendo o Dorian, que é o tal do Adonis perfeito, fala sobre o que ele vê representado naquela obra pictórica, que esse sujeito parece feito de marfim e pétalas de rosa, bem metafórica essa linguagem, de uma delicadeza, que contrasta muito com a energia rude, a cabeleira negra como carvão do amigo dele, Basil. Mas é isso, né? Repetindo um pouco, ele vê mais o próprio Basil do que aquilo que ele não conhece, né? Ou aquele que ele não conhece. Então, exemplifica, né? Se acontece alguém não ter visto ainda a original, não é a imitação que produz o prazer. Como você representou bem o Dorian. Ele não teria como falar sobre isso. Mas a perfeita execução, ou colorido, ou alguma outra coisa do mesmo gênero. Então, essa perfeita execução, esse colorido, ou sei lá o quê, o Henry não explica, né? Mas alguma coisa que não a comparação com o próprio modelo fez com que ele chegasse à conclusão de que ali estava o Basil mais Basil que ele já tinha visto nas várias obras que ele já conhecia feitas pelo amigo. Alguém quer acrescentar algum comentário, falar alguma coisa sobre isso? Fiquem à vontade. Estou escutando. Silêncio, silêncio. Vamos em frente. Um dos Dorian, outro dos Dorian, estão aí representados.
Na sequência, eu vou mostrar capas do retrato do Dorian Gray, né? E pensem, não são exatamente artistas, muitas vezes os capistas são artistas, sim, mas tem essa ideia de como representar o assunto do livro na capa, né? De que maneira dar ao leitor uma pista que seja ou mais sutil ou mais declarada. Todo capista, ou todo bom capista, honesto, lê a obra, né? E produz a partir das suas percepções daquela obra. Pense em quantas milhões de edições, milhões não sei, mas milhares de edições já houve do retrato de Dorian Gray. Eu selecionei algumas capas para a gente pensar em como foi feita essa imitação. Imitação do quê? De palavras do Oscar Wilde, né? Que não, Dorian Gray não foi uma pessoa. Então, sempre se trata de pensar como eu vou representar o Dorian. E ali tem o Dorian antes e o Dorian depois, né? O Dorian como ficou e como o retrato dele ficou, que era o verdadeiro. Qual que era o mais verdadeiro? Né? A verdade estava no modelo, estava na cópia. Então, essas ideias se reciclam, né? Quando a gente tenta delimitar onde é, onde é que está o poder de criação e onde é que está a colocação da verdade, né? Do artista e da verdade do modelo. Mas então vamos observar um pouquinho algumas dessas capas, né? Qual é o Dorian Gray de cada leitor? Se parece mais com qual desses 8 que estão aí representados, né? Os mais belos, os mais apolíneos, os Adonis mesmo, e só, né? E ponto. Ou aqueles da série de baixo, né? Dos 4 abaixo, em que já se tem alguma pista, né? De algo errado com esse sujeito. A pista na primeira capa é um elemento aí, sei lá, pictórico, né? Que mostra alguma coisa indo para o peito dele ou saindo do peito dele, falemos como quisermos disso. São capas de livro ou, no caso, cartazes de filmes, né? Nem tudo é capa de livro. Mas, de toda forma, são representações variadas do nosso amado Dorian Gray. A maioria são capas de livro. Então, se as primeiras são essa tentativa de representar um belo homem, né? Inclusive aqui com os cabelos pretos, o que não corresponde à representação ou às palavras do Oscar Wilde, ou que está no romance, né? Que ele é caracterizado como loiro. Mas nestas outras já tem um outro tipo de sugestão, né? Um homem dividido, um homem meio perfeito, meio sombreado, né? Tanto nesta como número 1, 2, 3, 4, 5, tanto na número 6, digamos assim, como na número 7, tem essa mesma forma de representar metade de um jeito, outra metade de outro jeito, né? Assim como no anterior, acaba sendo uma representação dupla, né? 2 homens, aqui é 2 homens em um homem bom e um homem ruim em um só, né? Tudo inspirado pelas palavras, né? Pelo enredo, pela história que esses desenhistas leram. E essa mais recente, inclusive, né, da edição brasileira mais recente e mais elogiada, mais sugestiva mesmo, né? Quase que algo diáfano aí, que, sei lá, uns acharão belo, outros acharão menos belo, né? E tem também a opção mais radical de fazer uma capa um pouco mais aterrorizadora, né? Quem é esse Dorian Gray? Essa capa atrairia mais leitores do que as outras ou afastaria por medo, né? É bem radical essa representação de Dorian Gray que eu deixei para colocar lá no final. Tá? Então, vejam, mesmo que a gente não esteja falando exatamente de arte com A maiúsculo, né? Formas de pensar o que se prioriza quando se representa um determinado objeto. Né? Representá-lo de uma maneira ou de outra,
atender a uma parte ou a outra dos significados que aquele nome, ou aquele símbolo, ou aquele... Pode ser um povo inteiro, por exemplo, a ser representado, pode ser um animal, sei lá, seja o que for, né? Daquilo que se quer representar, qual faceta se escolhe para mostrar para o público. É algo que todo artista lida com isso o tempo todo, né? Quais os traços a serem enfatizados, quais os traços a serem deixados mais escondidinhos, digamos. Aí, formas de pensar a respeito disso, né? Vamos mais para frente. Agora sim, nos aproximando daquilo que tem a ver com a teoria da narrativa, tal como Humberto Eco a coloca, né? No capítulo 8 da Arte Poética do Aristóteles, se fala sobre a unidade de ação, a necessidade para se realizar um belo objeto artístico, né, de que exista algo que junte as peças e junte bem. Então, um fragmentozinho do Aristóteles. Na fábula, que é a imitação de uma ação, convém que a imitação seja una e total, e que as partes estejam de tal modo entrosadas que baste a supressão ou o deslocamento de uma só para que o conjunto fique modificado ou confundido, pois os fatos que livremente podemos ajuntar ou não, sem que o assunto fique sensivelmente modificado, não constituem parte integrante do todo. Então, necessidade de soltar a imaginação, mas não a ponto de criar um episódio que depois não vai ter continuidade lá na frente, né? É um pouco a prevenção daquilo que em cinema ou sei lá, em séries, em novelas, a gente fala que o continuista não funcionou, né? Tem um erro de continuidade, começa de um jeito e continua de um jeito diferente. Às vezes, mesmo numa narrativa muito curta, tem essas pontas soltas que não são, digamos assim, que parecem não ter sido dominadas pelo criador, né? Às vezes é de propósito, a arte moderna tem muito dessas pontas soltas, né? O leitor vai por um caminho e ali não dá em nada, e aquilo causa um mal-estar. Parecia que a história estava me conduzindo para um lado, eu fui, cheguei lá, não tinha nada, tive que voltar, uma mão na frente, outra atrás, né? A arte moderna moderna que eu digo é de 120 anos para cá, pelo menos, né? 150 anos para cá, final do século XIX, toda a arte do século XX mais instigante para nós, das vanguardas, ao que a gente pensar de mais criativo, que ainda surpreende as pessoas hoje, às vezes tem muito de falta de unidade de ação, né? De aposta em fragmentos, né? No desconforto que é a gente lidar com a coisa fragmentada, com a personagem que não sabe quem é, ou exemplos variados, né? A típica personagem das narrativas pós-modernas é tão confusa e tão sem objetivo na vida que a leitura de alguma trajetória de alguma dessas personagens, agora estou pensando no livro do Chico Buarque, O Estorvo, mas poderia pensar em tantas outras narrativas. Não dá a ideia de uma unidade de ação num sentido muito redondinho, né, das coisas, dessa unidade que tudo está entrosado e basta a supressão, o deslocamento de uma parte para que todo o resto reflita, né, essa alteração. Então, isso é um dos movimentos mentais que a gente pode fazer. Mas o outro é no sentido de efetivamente reconhecer que os clássicos, em geral, tendem a alcançar uma determinada unidade de ação, num certo sentido em que nada dali poderia ser retirado sem perda. Tá? Em poesia isso funciona muito mais, né? Nenhum verso, nenhuma palavrinha, nenhuma rima poderia ser mudada de lugar ou deixada de lado, que já daria um efeito muito diferente. Então,
Está nos detalhes que formam um todo harmônico. No capítulo 9, o Aristóteles fala sobre verossimilhança e necessidade, esses dois conceitos centrais. Aí vocês têm que ir lá ao texto do capítulo 8 e do capítulo 9 para entender melhor o que ele diz ali. Pelo que atrás fica dito, é evidente que não compete ao poeta narrar exatamente o que aconteceu, mas sim o que poderia ter acontecido, o possível, segundo a verossimilhança ou a necessidade. E aí vem aquela grande oposição, diferença entre... Deixa eu ver se vejo isso aqui de uma outra maneira. No chat, o segundo da linha de baixo é a mais interessante. Deixa eu ver, o segundo da linha de baixo é mais interessante. Esse aqui eu também gosto dessa representação, porque é um belo Dorian, né? E esse aqui acho que imitou o outro. Então, este e aquele, se a gente amplia, tem o mesmo princípio de meio a meio, uma metade perfeita e outra metade mais imperfeita. Mas este é esteticamente talvez mais bem realizado, talvez não, né? Depende de quem olha, do gosto pessoal também um pouquinho, mas não vi ali o nome de quem fez essa observação, mas eu diria que concordo. Mas eu me diverti mais foi com esta. Achei a mais divertida de todas. Voltando lá para... Ainda não. Voltando para este slide, que agora ficou aumentado. Quando a gente pensa nos conceitos de verossimilhança e de necessidade, é importante lembrar de outra passagem, talvez uma das mais famosas da Arte Poética de Aristóteles, em que Aristóteles faz a distinção entre o historiador e o poeta, né? O historiador que tem que narrar o que aconteceu, e o poeta, nos termos dele, narrar aquilo que poderia ter acontecido. Né? Então, até nisso tem essa visão, digamos assim, favorável à arte, né, do Aristóteles, como se na literatura tivesse algo melhor do que na história, né? O poeta não fica preso àquilo que aconteceu, ele tem a liberdade de imaginar, tem que imaginar colocando alguma rédea nessa imaginação que não desrespeite a verossimilhança, né? Que faça quem está lendo, quem está olhando para o quadro, acreditar naquele conjunto enquanto uma unidade que faz sentido em si, né? Sem elementos desnecessários. O Humberto Eco vai falar bastante sobre exemplos que ele dá, né, de má literatura. Ele trata de alguns autores bem desconhecidos, mas para falar de, eventualmente, um detalhe bobo que o autor acabou acrescentando, né, que a charrete era puxada por cavalos. Ora, é óbvio que se tem uma charrete, ela é puxada por cavalos, mas dependendo de onde, quando isso está colocado, pode parecer desnecessário, né? Que não respeite o princípio da necessidade, ou pode ter uma função específica dentro daquele enredo. Que a função do poeta é mais importante do que a história. E isso, no fundo, a gente acaba aprendendo, Ana Vitória, né? Apreendendo que essas briguinhas aí, né? A gente sempre tenta puxar a brasa para a sardinha da literatura e da arte, e não é o caso de dizer que o historiador não tem valor, mas na visão aristotélica, no geral dela, fica essa ideia, né? O historiador tem que se ater àquilo que aconteceu, e o poeta ele não usa essa palavra, mas tem uma liberdade maior, né? Aquilo que está ao alcance dele é representar coisas que poderiam ter acontecido, então são muito mais do que as coisas que efetivamente aconteceram, não? Abre esse campo
enorme para a experimentação da imaginação, para colocar coisas novas no mundo, né? Que é uma visão bem diferente, embora a gente não deva também fazer uma coisa chapada, mas tem uma grande diferença em relação à visão restritiva, né, do Platão, dizendo que como chegar à verdade com a imitação de uma imitação, né? Para Aristóteles, esse tipo de julgamento não faz sentido, justamente o que o poeta tem de vantagem em relação ao historiador é que ele tem margem, né, para contar tudo aquilo que poderia ter acontecido segundo a verossimilhança ou a necessidade, né? Algo, se ele perder a mão e cometer erros de continuidade na sua técnica, né, for inverossímil, o leitor não vai continuar lendo, não vai se sentir suficientemente envolvido por aquela narrativa. Ou quem está lendo um poema, né, também vai abandonar por alguma questão dessas de não perceber que tem ali algo que cola direitinho todas as peças do objeto artístico. Então, isso, da forma como o Humberto Eco coloca, eu fiz um pequeno, em breve, né, mapeamento dos principais conceitos. No resumo, esses fica meio que como um roteiro, né, para a atividade 3. Observei que da atividade 2 já ainda falta chegar muitas, né? Chegaram bem menos atividade 2 do que atividade 1. Vamos ver se esse resumo, acho que para alguns, para vários, talvez seja uma atividade, não sei, para mim, não vejo como um resumo pode ser mais prazeroso, né, do que falar sobre uma obra, se colocar, né, criticamente em relação a uma obra que é de uma leitura interessante, como é o Retrato de Dorian Gray. Mas as pessoas são muito diferentes entre si, né? E acredito que para várias pessoas seja mais agradável e interessante fazer um bom resumo de capítulos de uma obra do Humberto Eco. Então, ficam valendo essas indicações, né? De que nesses capítulos os principais conceitos que a gente vai detalhar, claro, nas próximas aulas, são o do acordo ficcional e suspensão da descrença, que tem a ver com aqueles exemplos que eu dei lá de talvez serem más leituras, né? Leituras equivocadas, aquelas que cobram dos livros coisas que o próprio livro não tinha em mente, digamos assim. E em relação a isso, quais são os bons leitores, aqueles que conseguem fazer um bom acordo ficcional, jogar o jogo conforme o autor propôs, né? Sem quebrar as regras que estão dentro de cada livro, né? Então, abrir um livro, e romance funciona melhor para esses exemplos, né? Romances, o leitor vai acompanhar durante várias horas, vários dias, às vezes vários meses, e ir sempre se envolvendo na medida em que os capítulos, a sequência dos acontecimentos vão sendo convincentes, né? E o leitor vai continuando a jogar o jogo proposto pelo escritor. Sobre o acordo ficcional, vamos lembrar lá da continuidade dos parques. O leitor do Cortázar, né? O primeiro ponto breve que nós trabalhamos nas aulas. Ali acontecia uma coisa esquisita com o acordo ficcional que a gente faz nas primeiras linhas, né? A gente, no início, está em contato com um leitor que abriu um livro. Na sequência, a gente já se envolve também com o drama dos amantes que não vão mais se encontrar, sabe-se lá por quê. Né? Esses amantes eram personagens do livro que aquele primeiro sujeito estava lendo no final de um dia, né? Quando ele, leitor, estava tranquilo, abriu o livro, mas imediatamente a gente já mergulha no universo daquele
casal tentando resolver as coisas para depois de resolvido isso, talvez voltarem a se encontrar e tal coisa, né? Você tem que eliminar alguém. E dali a pouco a gente se vê envolvido de uma forma que parece que não tem como manter o acordo ficcional inicial, pelo qual tinha um sujeito lendo uma história, a história que ele lia tinha aquele outro sujeito que ia matar alguém. Mas, de repente, esse outro sujeito que ia matar alguém vai matar o leitor da história. Então, dá um nó, né? E a gente não sabe se são duas histórias, se a gente leu mal e vai e volta. Né? Então, toda a técnica fascinante da construção da continuidade dos parques é a de forçar ao máximo o acordo ficcional que o leitor fez. Né? Porque ele fez acordo com um certo tipo de texto no começo, daí ele é obrigado a migrar para alguma outra coisa que ele não sabe bem qual é, e a gente discutiu lá, afinal, é tudo realista ou tem um quê de fantasia nisso? O personagem saiu do livro para entrar na vida daquele leitor? Tem várias maneiras de expressar esse desconforto gostoso que é motivado pelo fato de que em uma página, né, o autor, no caso, o texto, fazem com que a gente seja convidado a assinar acordos ficcionais diferentes, né? E tem que ser muito bom de literatura para conseguir isso. Quem tenta e não tem o domínio da forma pode muito bem escrever uma história sem pé nem cabeça, né? Então, é um exemplo de acordo ficcional. Sobre suspensão da descrença, a gente vai falar também na próxima aula bastante. Coloquei mais ou menos na ordem que aparecem os conceitos lá, né? Sobre para que serve a literatura, se é que ela serve para alguma coisa. A gente sabe com Terry Eagleton que a literatura, em geral, é um discurso não pragmático, ela não é feita para alguma coisa ou para outra coisa, mas ela acaba gerando os bons efeitos, né, que a arte gera, e Umberto Eco fala bastante da função consoladora da ficção, na comparação entre um mundo conturbado, um mundo injusto, um mundo de tragédias. A ficção é mais organizada, né? É um universo organizado. Então, ela nos consola, né, dos males que nos assolam. Nos consola dos males que nos assolam. Aí conceitos que, ao longo do curso de vocês, talvez vocês não usem muito, mas que para entender esse texto do Humberto Eco é importante entender a distinção que ele faz entre leitor empírico e leitor modelo. Vejam que essa ideia dos modelos, daquilo que existe só num plano ideal, né, vem lá de Platão. Tudo que é o ideal, a verdade, que é identificado como o modelo para as coisas que efetivamente existem, né, não existe. Né? Então, leitor modelo não existe. Leitor modelo a gente quer ser. Né? Leitor modelo é aquele leitor que lê muito bem um texto em particular. Tá? Aquele leitor que entendeu perfeitamente a regra do jogo e respeitou ao máximo aquilo que o texto propunha como a sua melhor leitura. Quem vai dizer, né? Quem é esse leitor modelo? O crítico literário? O próprio escritor que criou aquelas personagens? Na verdade, ninguém vai dizer, mas a questão é que ele distingue aqueles leitores que levam mais jeito e aqueles outros que são também leitores, são leitores empíricos da realidade, né? Todos que lerem um determinado texto terão sido leitores empíricos daquele texto. E a ideia é que existem muitos e muitos leitores empíricos, ainda bem, né? Ainda existe muita gente que gosta de ler, mas existem poucos que conseguem se aproximar do que seria um leitor ideal, né? Aquele que jogou direitinho o jogo da ficção. Então, ele, no texto dele, é estratégica essa distinção entre as possibilidades de ler, não é questão de certo e errado exatamente, né? A gente evita muito dizer, leu errado, cometeu
uma leitura, a gente fala leitura equivocada muitas vezes, né? E elas aparecem, como aparecem sempre que a gente comenta algum texto, né? Também, assim como existem os leitores efetivos, reais, e existe uma ideia de um leitor que seria o melhor de todos, também tem a correspondência entre os autores reais, todo mundo que escreve um livro, que publica um livro, e o autor modelo. Né? O que seria esse autor modelo? É mais difícil de concebê-lo do que o leitor modelo, aquele que se existisse, leria perfeitamente bem um determinado texto literário. Né? Agora, o autor modelo, se já existe o autor empírico e esse está ali, né? O que é o autor modelo do Oscar Wilde? Né? Depois a gente vai falar sobre isso. Outro conceito aparece a palavra enciclopédia, muitas vezes, e fica claro na própria palestra do Humberto Eco, no próprio texto dele, que quando ele fala sobre enciclopédia, ele fala o conjunto de conhecimentos, um conjunto de conhecimentos. Então, a enciclopédia individual de cada um de nós é a nossa enciclopédia, né? A minha enciclopédia é diferente da de qualquer um de vocês. Umas são maiores, outras são menores, umas têm mais conhecimentos de uma área, outras de outro. Então, é nesse sentido que ele usa enciclopédia, sentido bem particular. E ele emprega muito a palavra realidade para falar de uma certa realidade que não é a realidade, que é a realidade postulada em cada obra literária, a realidade que o discurso postula. Então, vamos ver. E, por último, alguns fragmentos do Humberto Eco. É fácil entender por que a ficção nos fascina tanto. Ela nos proporciona a oportunidade de utilizar infinitamente nossas faculdades para perceber o mundo e reconstituir o passado. A ficção tem a mesma função dos jogos. Brincando, as crianças aprendem a viver, porque simulam situações em que poderão se encontrar como adultos. E é por meio da ficção que nós, adultos, exercitamos nossa capacidade de estruturar nossa experiência passada e presente. Então, um fragmento como esse se comunica muito diretamente com aquelas observações do Aristóteles, né, sobre o reconhecimentos que a literatura propicia, e a capacidade de ampliar, reconhecer aquilo que já se conhece e ampliar aquilo que se conhece por meio do contato com as obras literárias, né? Perceber o mundo, reconstituir o passado, estruturar a experiência passada e presente. Então, não é nada que seja por regras, por normas, por obrigações, mas dar um certo trato, né, à imaginação, alimentar a nossa enciclopédia, né, que ela cresça, e ela cresce com cada vez que a gente lê alguma coisa nova, ou mesmo cada vez que a gente lê pela segunda vez alguma obra, também sempre tem um outro acréscimo, uma outra forma de olhar para a mesma realidade, né? Porque o leitor que relê já não é aquele que leu da primeira vez, né? Ele já está diferente, e se ele está diferente, pode ser porque ele está mais maduro, pode ser porque ele está mais velho, mas também pode ser porque entre uma leitura e outra aconteceram coisas que têm a ver justamente com o conteúdo daquela leitura, né? Então, quem leu mais de uma vez o Retrato do Dorian Gray pode pensar, né? O que mudou? Mudou o texto ou mudei eu? Né? Mudou o retrato ou mudou a minha forma de olhar para o retrato? E a literatura é estimulante, não só a literatura, né? Toda forma de conhecimento, mas ela tem o seu papel nessa história. E outro fragmentozinho do Humberto Eco. A ficção é capaz de moldar a vida. Refletir sobre essas complexas relações entre leitor e história, ficção e vida, pode constituir uma forma de terapia contra o sono da razão que gera monstros. Humberto Eco, um sujeito com uma enciclopédia imensa, né? Conhecimentos,
um autor muito culto, né? Devorador de livros de muitas naturezas distintas, e tem, ao longo dos 6 passeios pelos bosques da ficção, ele faz várias dessas citações, né? Se o leitor não tem a referência, não conhece, não tem na enciclopédia esse conhecimento, ele vai passar batido, mas talvez acho que foi o próprio Umberto Eco que inventou essa expressão, né, o sono da razão que gera monstros. Nesse caso específico, se o leitor do texto dele e as pessoas que assistiam às conferências dele em geral, acho que tinham isso na enciclopédia, conhece, no caso, essa gravura do Goya, né, o pintor espanhol do finalzinho do século XVIII, na própria gravura, deixa eu ver se eu amplio sem perder aqui, está escrita essa frase. É uma gravura bem famosa, talvez vocês já tenham visto em algum lugar, né? Está ali escrito em espanhol: El sueño de la razón produce monstruos. Então, retomando a frase do Umberto Eco, a ficção é capaz de moldar a vida, refletir sobre essas complexas relações entre leitor, história, ficção e vida pode constituir uma forma de terapia contra o sono da razão que gera monstros. E aí a gente vê o efeito, né, de alguém que, pelo visto, é alguém que está ou lendo, ou escrevendo, produzindo alguma coisa, mas adormeceu, né, deixou a sua razão ir embora pelo sono. Aí podem aparecer pesadelos, né? As figuras ali misturam um pouco de morcego, parecia outra coisa que não era. Não sei o que aconteceu na tela, mas alguém me disse que continuam me ouvindo. Continuamos, professor. E a tela está com meio zoom ainda, está em 150%. Eu acho que não aparece para vocês o que está aparecendo para mim aqui, que eu não sei o que é, mas melhor assim. Também já vou fechar os slides. Então, vocês estão vendo ainda a gravura do Goya e estão vendo esse sujeito que adormeceu e que foi atacado pelos próprios pesadelos. É uma gravura que já foi interpretada de várias maneiras diferentes, mas que valoriza, então, a razão, a consciência, estar desperto, estar atento, estar consciente do que acontece, porque o contrário disso, às vezes, pode significar ceder espaço para os monstros interiores mesmo. Tá? Então, uma forma de terapia contra o sono da razão é sim, né? Aprender com a literatura a se precaver em relação a fantasmas e a conteúdos negativos que não se queira, que seria melhor que ficassem para trás, né? Fiquei pensando muito ao ler isso, assim, após tanto tempo de pandemia, né? Pensando em quantas e quantas pessoas que encontraram ou reencontraram na literatura uma escapatória muito nobre, digamos, né? Não dá para sair, não dá para ir para balada, não dá nem para ir trabalhar, não dá nem para ir para aula, né? Mas os livros foram companheiros de muita gente, as vendas cresceram, inclusive no Brasil, bastante. É bem significativo, né? É sintomático de que existem caminhos a serem percorridos, né? Para as pessoas se curarem ou para as pessoas estarem vivas, estarem mais vivas, né? E uma das funções da literatura, então, seria essa, né? E aproveitei para deixar essa deixa que, em vários momentos, vocês, ao ler o livro, vão perceber esse tipo de metáforas, ou não vão perceber, mas entenderão da mesma maneira o texto do Umberto Eco. Não é necessário ter todas essas referências para aproveitar bem o que ele diz. Deixa eu parar de compartilhar.
e tentar fechar essa janela que me impede de ver as coisas. Pronto, foi embora. Perguntas? Eu estou vendo que hoje está aparecendo lá no fundo da minha tela uma representação do Miró que uns consideram feios, outros consideram muito bela. Tá? Para alguns é uma figura humana, para outros não é uma figura humana. A arte pictórica é expressiva, assim como a literatura, né? Cada uma à sua maneira. Eu acho que já estava aí nas últimas aulas, né, prof? Já Já tinha estava, né? É que eu não percebido. estou na minha É, casa, daí parece que eu não estou em porque casa quando eu não estou em casa. a prof está Ela já em estava outro mesmo no... escritório, né? Oi? Porque a prof está em outro escritório, né, do que das primeiras Sim, aulas. escritório que foi do meu pai. Tive que Ah, me tá. mudar. Aliás, deixa eu É. interromper a gravação, que a gente continua mais à vontade.